Olá, alunos. Nessa aula número 14, eu vou explicar a vocês o que é coesão em um texto. Quando eu falo de coesão, não posso deixar de falar também sobre coerência, né? Uma coisa puxa a outra. Então eu vou, na verdade, escrever coesão e vou colocar aqui coerência. Por que eu vou falar sobre coerência também? Porque os dois aspectos são muito cobrados atualmente nas provas de concurso público. Muito bem. O que é coesão? Coesão, ó. Quando eu falo em coesão, eu estou me referindo a quê? Me remetendo a quê? A ligação, conexão, ó, ligação. Conexão entre as ideias em um texto. Ligação, conexão. Um texto coeso é um texto no qual as ideias são ligadas, né? Elas são interligadas. Isso dentro de um parágrafo e de um parágrafo subsequente que vem depois com o parágrafo anterior. As ideias não podem vir soltas. Tem que haver uma ligação, uma conexão para que haja progressão de um texto de uma forma coesa. Bom, quais os elementos que nós usamos normalmente para que a coesão se estabeleça em um texto, entre as ideias dentro de um parágrafo e entre os parágrafos? Muito bem. Conjunções são elementos de coesão. Por que conjunções são elementos de coesão? As conjunções, de uma maneira geral, elas não ligam as orações, estabelecendo um determinado sentido entre elas. Se eu disser, não fui ao encontro ontem, é uma oração. Estava doente, é uma outra oração, né? Não fui ao encontro, é uma oração, sintaticamente falando, ou gramaticalmente, é um verbo, fui, que é o verbo ir. Estava doente é outra oração. Por quê? Porque existe o verbo estar. Oração é uma frase com um verbo. Eu quero ligar, conectar essas duas orações, estabelecendo um sentido entre elas de causa. Então, eu diria, não fui ao encontro ontem porque estava doente. O porquê teve qual a função nesse período que eu acabei de ligar, de unir as orações? De conectá-las, estabelecer a coesão entre elas, dando um sentido de causa. Eu não fui ao encontro ontem. Qual o motivo? Qual foi a causa? Estava doente. O que a conjunção fez? Ela conectou as duas orações. Então, a conjunção ela é um elemento de coesão. As conjunções são elementos de coesão. Os sinais de pontuação. Por quê? Porque vírgula conecta uma oração a outra, né? Estabelece a conexão entre elementos dentro de uma enumeração, que é uma lista. Então, são elementos de coesão. Pronomes são elementos de coesão. Advérbios são elementos de coesão. Por quê? Porque eu posso dizer assim, acordei, ponto. Depois, fiz um lanche. Depois, acordei, ponto. Depois, fiz um lanche. Esse depois é um advérbio que indica o quê? Tempo. Não estabeleceu a ligação, a conexão entre a informação anterior, acordei, ponto. Depois fiz um lanche. Olha, o depois conectou as informações, dando sentido de tempo, e olha, dando uma sequência mostrando um tempo futuro. Também o advérbio é um elemento de coesão, porque fez a ligação. Muito bem, os pronomes, né, que nos remete a anáfora e catáfora. O que é anáfora? Quando o pronome retoma um termo, se refere a um termo que já foi falado. Então, supondo que um determinado parágrafo, vocês entenderem com clareza, um determinado parágrafo, lá em um texto, o autor tenha analisado o tema política sobre um determinado aspecto. Ele analisou lá no parágrafo o tema, o assunto política sob um determinado aspecto, né? Aí no parágrafo subsequente, que vem depois, ele começa o parágrafo, ele analisou, preste atenção, ele analisou o tema, política, sobre um determinado aspecto. No parágrafo subsequente, o que vem depois, ele tivesse colocado assim, esse assunto é polêmico.
esse, aqui ó, esse, com 2 S's, ele começaria o parágrafo assim, esse assunto é polêmico. O pronome esse, iniciando o parágrafo, o que ele faria? Ele retomaria o assunto que já foi analisado. Ó, esse assunto, qual que é o assunto? Que foi analisado no parágrafo anterior. Né? Qual foi o assunto? Política. A gente chama de anáfora, quando o pronome que, olha, retomou um termo, um assunto no caso. O esse aqui, na classificação específica, é um pronome demonstrativo. E se o autor agora começasse assim, este, ou esse retomou, a gente chama de anáfora. Se ele começasse assim, este assunto é polêmico, aí viria aqui, 2 pontos. Política. Aí ele começaria assim, ó, este assunto é polêmico, política. O este está se referindo a um termo, a um assunto, no caso, que viria depois. O esse retomou, a gente chama de anáfora. Este apresentou algo que viria logo em seguida, fez referência ao que viria logo depois, a gente chama de catáfora. Mas os dois são elementos de quê? De coesão. Então, pronomes, sinais de pontuação, conjunções, preposições também são elementos de coesão. Deixa eu apagar aqui. Quando eu falo assim, pão de queijo. Pão de queijo. O que o de faz aqui, o de, que é uma preposição? Estabeleceu o que é a coesão entre a palavra pão e a palavra queijo, nesse substantivo composto, que é um nome composto, porque existem 3 palavras. O que o de fez? Estabeleceu a coesão entre a palavra pão e a palavra queijo para que se formasse um substantivo composto. É um elemento de coesão também, que faz ligação. Então, normalmente, as conjunções são elementos de coesão que estabelecem relação entre as orações, e as preposições são elementos de coesão que estabelecem a relação entre palavras dentro de uma frase ou de um nome para que o todo tenha sentido. Ó. Ligou, conectou, estabeleceu a coesão entre pão e queijo para que se formasse um todo, um nome composto. Muito bem. Cuidado, porque coesão caem muitas questões agora de coesão. Fique atentos. A organizadora pode colocar um pequeno trecho de um determinado texto, que naquele trecho não haja coesão, ligação entre as ideias, aí haveria falta de coesão. Pode pedir para que vocês identifiquem num determinado trecho elementos de coesão que ligam. Eu acabei de explicar a vocês. E ainda existe a coerência, que eu não posso deixar de falar. Se eu falei de coesão, eu vou falar de coerência também. Tomem muito cuidado. Coerência quer dizer, você não pode haver contradição, não pode haver paradoxo, não pode haver incoerência em relação à realidade também. Vamos supor que em um texto esteja escrito que todos os brasileiros, estou simulando uma situação, que todos os brasileiros são analfabetos, todos. Haveria coerência com a realidade? Todos os brasileiros são analfabetos? Claro que não, existem muitos, mas não são todos. O texto estaria incoerente, não é, com a realidade. Vamos supor que em um texto o autor tenha afirmado que todos os políticos são corruptos. Eu não estou falando que são, estou dando um exemplo. O autor tem afirmado lá no texto dissertativo, supondo, né? Texto analítico. O autor do texto afirmou lá na introdução que todos os políticos são corruptos. Depois, na análise, no desenvolvimento, ele fala o contrário, que existem alguns políticos corruptos e outros não são corruptos. Haveria incoerência. O texto não estaria coerente, certo? Porque ele afirmou algo, depois ele negou, ele colocou de uma outra forma. Então tem que haver um segmento, uma coerência. Então coerência e coesão estão interligados, né? Tem que seguir uma mesma linha de pensamento
tem que estar coeso, as ideias têm que estar ligadas, mas não pode haver incoerência. Nem com o desenvolvimento, com a progressão do texto, e nem com informações que não são reais. Às vezes em texto há dados estatísticos errados, inventados, informações sobre algo que não aconteceu. Isso tudo é incoerente. Muito cuidado. Então, coesão e coerência são termos, são assuntos muito cobrados nos concursos públicos. Fiquem atentos a isso. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima.